Rosa Weber libera a descriminalização do aborto para julgamento. O Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, liberou ontem para o julgamento a ação que pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez. Apesar da liberação do caso para análise da Corte, a data de julgamento ainda não foi definida. A ministra é a relatora do caso e se aposentará no final deste mês, ao completar 75 anos. Nem aparenta, né? Desde 2017, uma ação protocolada pelo PSOL tramita na Corte. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixa de ser crime. Atualmente, a legislação brasileira permite o aborto em caso de estupro e risco à vida da gestante ou fetos anacefálicos. Em 2018, o Supremo realizou uma audiência pública para debater o assunto com especialistas contrários e favoráveis à interrupção. A informação é da Agência Brasil. Apesar de ter liberado, não tem nenhuma data agendada, não, tá? Não foi agendado ainda, não. Sim, pode demorar bastante. É polêmico, sem dúvida, é muito polêmico isso. A gente fala de vidas, a gente fala de direito sobre si, direito sobre o outro. E volto à questão: quem faz leis nesse país? De onde surgem as leis? Quem são os eleitos para que se mude ou para que se crie as leis? O STF tem ultimamente, a política, ela tem sido judicializada. E as leis acabam sofrendo esse atropelo. As discussões, os debates, eles são salutares, mas as decisões, elas têm uma casa definida para isso. Então, muito me preocupa, o STF está decidindo sobre essa questão da volta agora, assistência sindical. Eu estava acompanhando ontem a TV Tribuna, a TV Cultura, e no Jornal da Cultura, espetacularmente, o pessoal comentando lá, que eu gosto muito também, eram 400 bilhões arrecadados para os sindicatos e caíram para 100 milhões, depois que acabou-se com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Não existe mais. Agora vem com essa questão da assistência sindical, em que quem não quer ser assistido tem que ir na Assembleia dizer, eu não quero. Mas peraí, quem faz a lei é lá. Não é o Supremo, é lá. Então volta lá, gente, vai precisar alterar isso aqui. Acabou, não tem. Então vai sobreviver. E o pessoal diz, os sindicatos devem sobreviver pela eficiência e não pelo comodismo. Eficiência igual muitos sindicatos têm, de discutir com a categoria, de enfrentamento, entre o enfrentamento salutar, entre a condição patronal e a força de trabalho. Isso é espetacular, isso faz parte do jogo, da discussão do jogo, da garantia das leis, e existem os advogados aí, pertencentes a isso, tem toda uma situação que é muito favorável. O que não dá para fazer é criar uma situação que beneficie de uma forma tão ampla e que o trabalhador é obrigado. É obrigado. Lembra daquela letrinha miúda? Se você não disser não... Mas vamos falar do aborto primeiro. Exato. Que a gente entra novamente o pessoal figurando aí nesses absurdos, né? Essa questão que o Márcio trouxe, né? Vou começar por aí, em que o STF legisla, e esse não é o papel do STF, para quem nos ouve e nos assiste, vou deixar claro aqui, quem faz as leis é o Congresso Nacional. O papel do STF é garantir que a Constituição seja aplicada e defendida. Ponto. Mas aqui no Brasil, a verdade é que o STF já vem há muito tempo legislando. Isso é unânime no mundo jurídico, a maioria concorda. Dito isso, eu vou deixar aqui o meu posicionamento como mulher nessa questão do aborto. Agradarei algumas, irei desagradar a outras, mas fora das hipóteses que a lei autoriza, que a matéria mencionou, no caso de estupro, né, tem mais umas 2 condições, nessas hipóteses eu sou favorável. Fora dessas hipóteses, eu sou totalmente contra. Por uma questão simples, o direito à vida é uma garantia constitucional. Já começa por aí. Então, se o STF está preocupado em cuidar da Constituição, defender a Constituição, a primeira coisa que eles deveriam avaliar é isso.
estamos aqui para defender a Constituição, o direito à vida é uma garantia constitucional, então já seria um ótimo argumento para que esse tipo de liberação não passasse. Além disso, em 2018, como a matéria disse, né, esse debate que foi feito, foi um debate muito robusto e alguns juristas, eu e o doutor José Luiz até conhecemos, como o doutor Ives Gandra Martins, entre outros, doutora Janaína Pascoal, fizeram defesas fortes, doutora Regina Beatriz, no sentido de que não pode ser autorizado o aborto. E os argumentos foram jurídicos, não são teses estapafúrdias ou apenas opiniões, como estou dando a minha. Então, para que se atentem a isso também, né? A essa audiência que foi feita e que os argumentos foram robustos, repito. Além disso, eu trago aqui outros 2 pontos importantes. Por exemplo, será que antes de legalizarmos o aborto, não seria mais importante que nós pensássemos como estão as nossas crianças, por exemplo? Porque eu vejo, tenho uma empresa na área da saúde, então posso falar disso, cada vez mais cedo as meninas aparecem fazendo teste de gravidez, com 13, com 14. Isso é absurdo. Então, será que se tomássemos conta das crianças, parássemos de sexualizar as crianças tão cedo, será que isso não é mais importante do que liberarmos o aborto, que a meu sentir é um apagar de incêndio? Ou, outro ponto que trago, será que se cuidássemos da saúde da mulher, como falamos aqui várias vezes, né? A mulher não tem acesso a uma mamografia, a mulher não tem acesso a um exame de prevenção do colo do útero. Então, será que não seria melhor cuidarmos da saúde da mulher? Ou quando chegar à adolescência, que fosse feito um trabalho de prevenção com essas adolescentes? E um último ponto para fechar, para a reflexão de todos. Se for liberado, né, se passar esse julgamento no STF, então, pois muito bem, o aborto foi liberado, ok. Quem vai pagar essa conta? Porque essa conta médica vai cair no colo de alguém. Da onde vai cair? No SUS. Agora, se o SUS não consegue prover uma mamografia para uma mulher, que muitas vezes termina morrendo por um câncer que poderia ser visto no exame de rotina, o SUS vai pagar a conta do aborto também? Através de nós, né? O pagador de imposto vai pagar. Mas, assim, o ponto principal seria esse. Será que o SUS tem condições de absorver esse procedimento? Então, são pontos que trago e que fica a reflexão aí para todos. Olha, o aborto é um assunto que realmente me tira do sério. Eu sou totalmente contra o aborto e acho lamentável que o STF queira se manifestar sobre isso. Mais uma vez, é aquilo que eu falei alguns minutos atrás. De novo, o PSOL. De novo, o PSOL que vai lá, entra com uma ação, resolve tentar fazer as coisas no meio da canetada, porque eles sabem que se for tentar passar pelo Congresso Nacional, isso não será aprovado nunca. O fato é o seguinte, o aborto é algo para lá de lamentável, é uma vida que se vai. Aquele argumento, muitas vezes estou lá, mas é um direito da mulher. A vida que pode estar lá para nascer, em 50% pode ser de uma outra mulher. Ou seja, nós estamos falando de um assassinato intrauterino de uma outra mulher, de um outro homem, ou, enfim, seja qual for o gênero, nós estamos tratando de uma vida que está sendo retirada. Então a coisa não é simples, não é um debate simplista e não é um debate para acontecer na corte. Exato. A corte não foi eleita, ninguém elegeu nenhum desses 11 ministros. O que a gente tem a impressão aqui no Brasil é que, como era na República de Florença, lá na hoje Itália, temos uma senhoria. E essa senhoria é que toma decisões pelo povo. Não é o povo, ou então os legitimados pelo povo para tomarem essa decisão. Essa senhoria é de uma casta que se julga acima do bem e do mal e vai lá e, olha, decido isso, decido aquilo. Mas é bom lembrar, o judiciário ele é um poder inerte. Quem foi atrás disso? Um partido de extrema esquerda, como o PSOL, foi atrás e agora está tentando. Pode acontecer? Espero em Deus que não. Porque seria muito lamentável e eu acho que vai ter até uma reação do próprio Congresso Nacional se isso for aprovado. Agora o Congresso reage, o STF aceita? Eu não sei.
O Brasil ele é um salseiro jurídico, um salseiro político. Acho que somente essa senhoria é que manda no Brasil. Quando se fala nessa questão do aborto, eu tenho meu posicionamento quanto a isso, mas a gente sabe que eu respeitei muito o que a Denise falou, que ela falou como mulher, né, e a voz da mulher, eu não vou de forma alguma suplantar esse discurso, muito pelo contrário, a opinião dela nesse momento aqui, principalmente em todos, mas nesse momento ela tem que ser, né, a prioridade e aquela que eu chamo a atenção para uma outra situação quando nós falamos do aborto, que acontece em clínicas particulares, em açougues, como se dizem, e que isso é colocado, olha, temos que liberar o aborto, porque as clínicas vão diminuir. Peraí, como assim vai diminuir? Está existindo então? Então, se tem o conhecimento oficialmente que as coisas existem e nada deve ser feito, mais uma outra situação que o aborto levanta. Não temos que proibir o aborto, liberar o aborto, por conta que existem clínicas clandestinas. Se isso existe, tem que ser proibido, porque é contra a lei. A lei diz não. Então não pode acontecer. Então, ou seja, o poder público, se isso está acontecendo e acontece, a gente sabe, mas mulheres morrem tentando fazer aborto. Então o poder público está falhando miseravelmente nessa questão. Por que essas clínicas estão abertas, se é contra a lei? E existe ainda uma outra situação, né? Como bem falou a doutora Denise sobre essa questão que recairia sobre o SUS, a responsabilidade. Imagina a seguinte situação. A pessoa vai lá, diz, olha, eu quero abortar. Esse aborto vai acontecer 1 ano, 2 anos depois. Talvez quando a criança esteja na faculdade, tem esse detalhe, seja liberado o aborto. Isso é o Brasil. Máxima nesse momento. Tem a frase que, para fechar esse comentário do Dr. José Luiz, só vai faltar combinar com a fila do SUS, não é? Só vai faltar combinar o procedimento com a fila do SUS.